Sejam bem-vindos novamente ao Reabilite-se e o nosso podcast. Hoje estamos com uma figura muito incrível que é o Dr. Geraldo Nogueira. Mas antes disso, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, com os detalhes, uns fios dourados, estou com um brinco de pérola branco. Estou vestindo um blazer azul marinho com um vestido vermelho. Seja muito bem-vindo, Dr. Geraldo Nogueira. Estou muito feliz de o senhor poder participar e receber esse convite. Muito obrigado, Dilamar. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí do podcast, né, que estão assistindo aí. A gente não sabe a hora, as redes sociais têm isso, né? Eu queria te agradecer muito, né? Você que é CEO da Reabilite-se e faz um trabalho fantástico também aí na área das pessoas com deficiência. Para mim é uma honra estar aqui com você, conversando com você e com esse público que já te segue aí através das redes sociais, tá? Uma alegria. Eu também aproveito para fazer minha autodescrição. Eu sou um homem também de pele clara. Eu tenho os cabelos grisalhos com mais tendência para branco, né? Os cabelos. Eu estou usando também uma camisa branca e, apesar de não aparecer no vídeo, mas é bom informar, eu também sou usuário de cadeira de roda. Perfeito, Dr. Geraldo. E hoje falaremos do sentido de incluir com o coração e com propósito. O Dr. Geraldo, pessoal, para vocês conhecerem mais ainda, ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, superintendente de ações para pessoas com deficiência do Estado do Rio, diretor da Pessoa com Deficiência da OAB Rio e referência em inclusão. E hoje vamos falar desse propósito, além da acessibilidade, que vira pertencimento, e os 10 anos da LBI. E aí, para a gente começar quebrando esse gelo com conexão emocional, Dr. Geraldo, quando você olha para sua história, qual o ponto de virada que te fez entender que falar da inclusão é falar da humanidade? Olha, Dilamar, na verdade, assim, o ponto de virada foi lá, logo há muitos anos atrás, né, logo quando eu comecei, eu percebi que falar de inclusão era tratar da questão da dignidade humana, né? Isso que foi a virada. Quando eu percebi isso, né, que a gente estava falando sobre dignidade, eu também, né, passei a viver mais essas barreiras invisíveis da sociedade, né, que acaba te limitando, né? Quer dizer, as barreiras te limitam mais do que a própria deficiência, né? É claro que a deficiência, em muitos momentos, ela limita, mas é uma limitação muito pontual. Eu, por exemplo, disse, né, que sou cadeirante, para se ter uma ideia, por exemplo, a minha limitação, vamos dizer assim, é não andar com as próprias pernas, né? Eu digo isso com as próprias pernas porque eu ando de cadeira de rodas, eu ando de carro, né? Eu ando de qualquer forma, né? De forma diversa, mas eu não ando com as próprias pernas. Essa é a minha incapacidade. Veja bem, ela é muito pontual. Mas o que me atrapalha? A cadeira de rodas resolve bem essa barreira, né? Mas o problema são as barreiras sociais. Aí vem uma infinidade de barreiras, não só físicas, como barreiras também atitudinais, né, emocionais, enfim, outros tipos de barreira que impedem. Então, no final, a gente está lidando com a dignidade humana. Então, isso que me deu essa virada de que eu tinha que fazer algo nessa área. Teve algum episódio, alguém que transformou essa vivência em missão para o senhor? Olha, teve sim. O episódio foi exatamente quando eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de carro, isso foi no ano de 1990, né? E aí eu fiquei cadeirante com esse acidente. Eu vou contar rapidamente, que as pessoas têm curiosidade de saber como aconteceu, né? Eu estava de carona no banco de trás de um carro na cidade de Belo Horizonte, seguindo numa avenida de fluxo rápido, era uma avenida grande, né? E um rapaz alcoolizado, ele vinha dirigindo um outro carro para atravessar essa avenida. Então, ele tinha que fazer uma parada obrigatória, esperar estar livre para ele atravessar, né? Ele, como estava alcoolizado, ele entrou e bateu o carro de frente na lateral do carro onde eu estava, exatamente na minha direção. Então, tive uma fratura na coluna, tive uma lesão medular e fiquei paraplégico desde então, né? Esse episódio que foi a virada, né? Essa virada que me fez
ver, entender que eu tinha uma missão, né? E a missão era exatamente usar, né, os meus conhecimentos, usar a minha presença para tentar transformar aquelas barreiras que eu estava encontrando para que outros tivessem um mundo, vamos dizer assim, mais acessível, uma sociedade mais acessível, né? Entendi. E a partir disso, assim, a gente já tem esse olhar, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma deficiência ou neurodivergência e a gente eu acabo tendo muito esse olhar pela minha vivência mesmo da clínica, né? E quando a gente se vê numa situação diferente nesse sentido, né? Que faz a gente olhar, assim, ter um olhar no sentido assim, e agora? Como que eu faço, né? Como que eu posso ajudar também outras pessoas? Que eu penso que deve ter sido exatamente esse ponto também, né? Porque o senhor viveu, né? Viveu uma situação muito diferente e a partir disso, além da sua adaptação, que é exatamente, né, o nosso objetivo da reabilitação, é isso, a gente tá adaptando o tempo todo às novas situações da vida, né? É ter essa flexibilidade, que é difícil, porque nós somos seres humanos, nós temos muitas limitações também, muitas dificuldades, e a gente precisa adaptar isso para a vida. E aí o senhor precisou fazer essa adaptação, né? Essa adaptação que fez também, além de ter um olhar, né, que já era seu, né, de uma forma humana, ampliar mais ainda para essa humanidade. E aí a gente está falando também sobre esse ano, né, principalmente voltado à questão dos 10 anos da LBI, Sim. né? E que conquista o senhor destacaria, né, nesses 10 anos? E que ainda vai virar prática nesse nosso cotidiano, de uma forma geral? Olha, a Lei Brasileira de Inclusão, né, ela trouxe uma mudança de paradigma, né? Ela trouxe para o centro do debate o modelo social da deficiência e consolidou direitos como educação inclusiva, a questão da capacidade civil plena das pessoas, enfim, a acessibilidade também passou a ser um direito fundamental, né? Então, a lei trouxe essas mudanças. Eu acho que isso foi assim muito impactante nessa transformação nesses 10 anos. Porque você veja bem, só essa mudança de conceito para o modelo social já é muito grande, porque isso migrou. Assim, para que as pessoas entendam melhor isso, eu Uhum. gosto sempre de dar exemplo, acho que fica mais Sim, claro, né? sim, Você imagina, por exemplo, antes desse modelo social da deficiência, que a gente fala assim, quem não está nesse mundo não consegue, ou às vezes até quem está, mas não está vivendo com esse debate, convivendo sim. com esse debate, não consegue compreender o que é isso. O que é isso? Antes desse modelo social da deficiência, o modelo era médico. No modelo médico, você tem uma deficiência constante, né? Porque para a medicina, eu sou uma pessoa paraplégica o tempo todo, né? Agora, para a lei, essa lei atual, que ela trouxe nesses 10 anos, que está fazendo 10 anos agora, a LBI fez 10 anos em julho desse ano, né? Ela foi sancionada em 2015. Então, esse ano todo, nós estamos comemorando os 10 anos da lei, né? Nesse 10 anos, trouxe essa transformação. Estou citando uma. O que significa isso? O modelo social, para a lei, você não é uma pessoa com deficiência desde que você tenha autonomia nos espaços. Por exemplo, se eu encontrar uma acessibilidade, vou usar um exemplo. Eu e você estamos caminhando, né? Você que não tem uma deficiência, a gente está caminhando uma calçada e ela é toda plana, tem rampa nas esquinas. Então, eu estou junto com você ali caminhando, como eu tenho uma autonomia boa, para a lei eu não sou uma pessoa com deficiência nesse momento que eu tenho uma autonomia. Aí nós resolvemos entrar no restaurante para almoçar, por exemplo. Uhum. Encontramos 3 degraus na entrada do restaurante. Você consegue entrar, eu já não consigo. Então, naquele momento, eu me torno uma pessoa com deficiência e a lei entra para me proteger. Esse é o modelo social, ou seja, a deficiência, ela migrou para as barreiras sociais. Então, antes, eu estava sempre com uma deficiência e quando eu encontrava uma barreira, a culpa era minha, porque eu era a pessoa com deficiência. Agora, quando eu tenho autonomia, eu não sou uma pessoa com deficiência. Quando eu encontro a barreira,
eu tenho uma deficiência, não por minha culpa, por culpa da barreira. A culpa é social que não possibilitou a acessibilidade. Entendeu? Essa mudança de paradigma da lei, né? O que significou nessa mexida, né? Ela transferiu essa responsabilidade para a sociedade. Então, acessibilizar e dar autonomia às pessoas com deficiência é uma responsabilidade social. Não, perfeito, exatamente essa fala. E pegando esse gancho, né? Se o senhor tivesse que definir uma agenda nos próximos 10 anos em 3 prioridades voltado para tudo isso que o senhor falou até agora, qual seriam? Olha, educação inclusiva real, né, com Perfeito. professores capacitados e escolas preparadas. Essa seria uma. A outra poderia ser acessibilidade urbana universal, com fiscalização efetiva e orçamento garantido. Se nós tivéssemos, né, na questão da acessibilidade, é, a Secretaria de Obras, por exemplo, fazendo uma fiscalização semanal dos locais, olha, a rampa aqui quebrou um pedaço, está com um problema aqui. Não só a rampa, né? O piso tátil também, enfim, foi colocada uma barreira na calçada que é ruim para qualquer transeunte. E fizesse essa manutenção, tivesse um orçamento próprio para isso, só para dar manutenção, a gente teria uma cidade totalmente transformada, né? E a última, que são 3, né? Vou dar a terceira, que seria o emprego e renda, né? Com políticas efetivas que possibilitem dar autonomia para a pessoa, para que ela tenha realmente sua renda, ela possa gerar o seu sustento e da sua família, né? Eu acho que se a gente tivesse isso aí, seria já maravilhoso. Nossa, seria realmente perfeito, né? Essa ponte prática mesmo que o senhor acabou de falar relacionada a essas ações, né? E diante disso, dessa acessibilidade que vira pertencimento, né? O senhor costuma dizer que a acessibilidade garante o direito de estar e pertencer, né? Como transformar isso em realidade mesmo nas cidades e nas instituições? Porque eu acho que é isso que falta também, né, doutor Geraldo? Sim, sim, falta. Bom, por exemplo, nas escolas, né, principalmente tem um papel importante, começa pela escuta, né? Incluir começa por escutar o outro, né? Porque se você não escuta, você não sabe das necessidades. Incluir, basicamente, é atender a necessidade do outro. E aí, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo só de pessoa com deficiência, é incluir qualquer ser humano, né? Porque todos os seres humanos tem necessidade específica e tem sua diversidade, né? Sua Exato. diferença. Porque o que caracteriza o humano é exatamente ser diverso, né? Assim, não existe, né? Isso é uma sabedoria divina, né? Para gerar riqueza na humanidade. Você imagina se fôssemos iguais, né? Assim, se tivesse uma bateria. Tem várias pessoas, tem até 1000 pessoas que são iguais. A gente teria 1000 robôs, né? Porque agiriam exatamente iguais, teriam as mesmas necessidades. Aí você veja que o ser humano ele é um universo em si, né? Então, a gente precisa ouvir as pessoas, né? Todas elas, né? Todo ser humano, para saber a sua necessidade e exatamente por isso. Inclusive, isso é uma sabedoria que tem sido desenvolvida muito nas relações empresariais, né? As lideranças descobriram isso, que ser um bom líder é você atender bem, você precisa atender bem os seus colaboradores para que eles façam um trabalho de excelência. E para você atendê-lo bem, você precisa saber o que ele precisa, inclusive o que ele precisa para trabalhar bem, né? Exatamente. Então, ouvir é o primeiro passo, né? E na inclusão, isso também é uma regra. A inclusão começa por ouvir. Então, as escolas, aí respondendo objetivamente a sua pergunta, nas escolas poderiam começar por ouvir as pessoas com deficiência e seus familiares, né? Agora, o serviço de saúde, por exemplo, poderia mudar os seus fluxos, atender com mais respeito e com acessibilidade, isso já seria uma mudança, né? As empresas poderiam rever os seus processos de contratação e estabelecer um programa de inclusão que não seja um papel só do RH, mas seja um programa institucional daquela empresa. Então, isso são mudanças que podemos fazer já para amanhã, né? Já podemos Perfeito. começar São essas
pequenas atitudes mesmo, né? Como o senhor falou, até nas palestras que eu tenho desenvolvido, eu tenho falado muito isso, dessa questão do olhar, né? Porque o olhar, a escuta, elas são importantíssimas para qualquer processo. E hoje em dia, com esse imediatismo da vida, as pessoas às vezes não param e não olham para você. As pessoas estão constantemente, às vezes, no celular, nas redes sociais, e não tem esse momento de você, assim, olhar e falar assim, o que você está precisando nesse momento? Não dá nem para você fazer essa pergunta, porque a pessoa não está nem te olhando. Ela não está nem tendo essa escuta que o senhor falou, né? E eu acho que isso realmente são pequenas atitudes do dia a dia, né? Que vai fazer a diferença e vai mudar, né? Quem está precisando nesse momento, né? E isso é difícil, Edilamar. A gente está falando isso aqui, as pessoas que estão aí nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí, às vezes a gente trata isso com facilidade, mas faça um exercício. Tente você mesmo começar a ouvir as pessoas. Ah, você tem um filho que é problemático, que está te dando um problema, vamos dizer assim, ou melhor, falar problemático é ruim, que está passando uma fase mais conflituosa, às vezes da adolescência ou de um outro período da vida, tente ouvi-lo. Faça esse exercício. É difícil, mas se você começar a ouvi-lo, você vai entender muita coisa, e muita coisa mudará na relação entre vocês. E você começa a liderar esse processo do filho, né? Você passa a ser um líder para ele. Então, a sabedoria também é ouvir, né? Para entender o que o outro precisa e atender com sabedoria aquela necessidade do outro. E automaticamente ele vai fazer mudanças na vida dele. E falando desse olhar, né, para a inclusão, como que o senhor observa esse olhar e como ele mudou a forma como o senhor enxerga o ser humano, por exemplo? Olha, esse olhar, né, para o ser humano, isso vem tudo da dignidade, né? Assim, quando você percebe que a diferença ela está em todo ser humano, né, e todos nós somos diferentes, temos necessidades específicas, essa diferença tem que ser tratada com respeito, porque isso tem a ver com dignidade humana, né? Então, assim, quando eu percebi isso, isso mudou em mim, né? Eu percebi também que a inclusão, ela é mais do que você permitir que a pessoa entre, né? Ela precisa se sentir pertencida àquele espaço, né? Perfeito. Então, ela tem que ser ampla, acolhedora, tem que ser verdadeira, né? Ela tem que dar autonomia a essa pessoa, a pessoa tem que sentir que ela está num espaço que é próprio dela. Sim. Né? Por isso que todo o processo de acessibilidade, hoje as políticas públicas, por exemplo, elas não podem ser feitas como uma ideia de um favor social, sabe? Às vezes ainda tem muito esse sentimento, o próprio político, ou melhor, o gestor público, vamos dizer assim, né, para não falar de política, o gestor público, às vezes ele faz uma ação de acessibilidade e acha que está fazendo uma coisa, que ele está sendo muito bonzinho para aquele segmento. Enquanto ele tiver com esse sentimento, ele não está fazendo uma acessibilidade verdadeira. Ele tem que fazer porque ele tem que entender que isso dá dignidade a todas as pessoas, e não só uma pessoa que tem uma limitação que precisa especificamente daquela acessibilidade, né? Eu, por exemplo, qualquer barreira pequena que seja, atrapalha a minha cadeira de rodas. Por exemplo, um buraco na calçada, que alguém que anda vai pular aquele buraco, nem vai perceber que tem um buraco, a minha cadeira vai encontrar esse buraco e eu vou parar nesse buraco. Você consegue olhar para mim a diferença que está ali em cima, por favor? Mas então, assim, o seguinte, mas aí essa acessibilidade tem que ser para todos, né? E aí que traz essa dignidade. E é isso que me fez ter essa visão de mudança. Perfeito, que olhar sensível. E diante disso tudo, a gente entra agora falando de algo que aconteceu, né, esse ano de 2025, que foi... A gente vai falar um pouco sobre a cartilha, sobre a DPD, no Instagram, na rede. E a gente teve esse congresso, né, do SESC, que aconteceu recentemente, e foi lançada a cartilha da DPD.
onde... E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa proposta que está incrível, né? Onde as pessoas encontram esse material e conteúdos atualizados. É uma cartilha das pessoas com deficiência viva, né? A gente chegou a fazer alguns exemplares de forma impressa, mas que ela já está, né, nas redes sociais. E queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente também, falando um pouco sobre isso, né? Aliás, eu queria agradecer muito a Reabilite-se, né, na sua pessoa, pelo apoio, né, que foi dado à edição, né, essa publicação inicial da cartilha. Muito obrigado, foi muito útil, esses apoios são muito importantes, né? A ideia dessa cartilha surgiu lá na DPD, já o ano passado, né, começou essa discussão, e foi formado um grupo, foi liderado pelo Bruno Silvestre, né, mas teve outras pessoas que participaram, eu nem vou citar o nome de todos para não esquecer alguém. E aí agora, com a vinda do congresso, o 4º congresso do SESC, né, esse congresso do SESC, nós fazemos uma espécie, a diretoria da pessoa com deficiência da OAB, a DPD, a gente faz uma espécie de curadoria do evento. Então, a gente organiza a programação, discute com o SESC, enfim, com outros parceiros, e instituímos essa programação, né, do evento. O evento vem fazendo muito sucesso, a gente está no 4º congresso. Ele, inclusive, esse ano, para você ter uma ideia, as inscrições ficaram abertas durante 3 dias. Em 3 dias, a gente tinha 500 pessoas inscritas e tivemos que tirar, né, o SESC tirou as inscrições do ar, porque o auditório lá cabe 280 pessoas, e aí a gente ia ter ali um overbook ali de pessoas. Então, foi interrompida a inscrição. Então, veja bem, em 3 dias, né, às vezes a gente faz eventos, fica divulgando para ter público, né? E lá é o contrário. A gente não divulga, abre a inscrição e em 3 dias já encheu. É muito bacana, né? O evento tem sido muito elogiado, né? Então, assim, o SESC está de parabéns. Eu, particularmente, sou muito fã do SESC, né, como instituição. Acho que ele tem um papel fundamental, assim, de capilaridade, de chegar em todas as camadas da sociedade brasileira, né? Em todos os níveis, né? Vamos dizer assim, as classes A, B, C, D, E, né? O SESC entra em tudo, e isso é muito legal. E ele entrar com esse evento, ter essa responsabilidade de promover a inclusão, faz uma diferença muito grande. Então, agradecer o SESC na pessoa do presidente, né, que é o Florencio Queiroz, por essa oportunidade pelo SESC apoiar, né, o processo de inclusão social, que é tão importante para a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, ela só vai evoluir quando ela tiver um processo de inclusão verdadeira. Enquanto ela não incluir os grupos mais vulneráveis, mais fragilizados, mais excluídos, né, ela não será uma sociedade evoluída. Lyndon Johnson, um ex-presidente dos Estados Unidos, já disse isso na década de 60, né, que uma sociedade só evolui quando inclui os seus grupos mais vulneráveis, né? Então, o Brasil precisa acordar para isso e caminhar nessa direção. E aí veio a cartilha, né? A cartilha, ela chama Cartilha Viva, porque a ideia é que ela seja sempre atualizada, inclusive com colaboração dos leitores. Ela está disponibilizada hoje no site da OAB, através de um link que está no Instagram da diretoria da pessoa com deficiência. Fica mais fácil da pessoa chegar lá. O Instagram é @ né? Diretoria, ou melhor, @DPD, de Diretoria da Pessoa com Deficiência, né? DPD, _OAB, _RJ. Então, DPD, _OAB, _RJ. Esse é o Instagram da diretoria. Lá na bio, você vai encontrar um link que vai cair direto na cartilha, lá no site da OAB. Ou dentro do site da OAB, colocar na busca o nome da cartilha, que a pessoa também vai encontrar lá a cartilha. Sim, perfeito. E o nosso podcast Reabilite-se chegou ao final. Indique esse episódio para alguém que trabalha com educação, saúde ou gestão pública. Siga o perfil citado e conte para nós uma barreira que você ajudou a derrubar. Muito obrigada, doutor Geraldo. Sua canequinha já segue aí. Reabilite-se. E gratidão. Vamos tirar uma fotinho agora, já no final, para a gente registrar esse momento único com o senhor.